Pronto, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se vocês gostam aí do experimento, tá? Então, é um experimento simples que a gente vai visualizar, certo? Vai fazer agora. E o experimento trata do seguinte: a gente vai fazer uma reação química, certo? Vai ser a oxidação, a gente vai fazer uma oxidação, em que vamos misturar uma substância inorgânica, que é o permanganato de potássio. Ó, esse aqui, ó, vocês já assistiram Tia Flá no YouTube? A turma da Tia Flá, já viram? Eu vou fazer igual a ela, só vai aparecer a mãozinha. Então, vamos lá. Então, veja, esse aqui é o permanganato de potássio, tá bom? Esse é o permanganato de potássio, esse tubinho azul, é uma substância inorgânica, tá? E aqui, nesse tubo amarelo, eu tenho glicerina, tá? Que é uma substância orgânica. Então, você pode imaginar o seguinte, certo, professor? Mas no dia a dia, isso serve para quê? Então, é o seguinte, no dia a dia, esse permanganato de potássio, ele é muito usado, não é claro que não assim, mas de forma mais pura, em farmácia. É vendido um pozinho para que você possa, quando está com catapora, tomar banho para sair, né, a catapora. Não sei se alguém já teve catapora e precisou usar esse pozinho para poder curar as feridas, né, para cicatrizar mais rápido. Fica mais ou menos uma aguinha roxa, professor. Isso, é um pozinho roxo que a gente coloca lá, tá? Ave Maria. Queima pouco. Pior que não queima, não, mano. O meu queimava demais, porque minha catapora foi muito forte, Zé. A minha foi mais de boa quando teve aquele bagulho na escola, mano. Todo mundo E pegou. Eu passei pra todo mundo. pronto, e tem alguns comprimidos também que se vende, né? O comprimido ele serve para tomar, para acelerar, tá? Acelerar a catapora. Então, antigamente o pessoal passava um mês, 45 dias com a catapora, tá certo? E hoje em dia você tem o permanganato de potássio que você toma com comprimido. Então, o tempo de utilização dele, o tempo de catapora no seu corpo é muito menor, tá? Em vez de você passar 30, 45 dias, tem gente que passa uma semana, né? 10 dias no máximo. Porque toma o permanganato, o comprimido permanganato, aí sai as feridas todas de uma vez, né? Ou pelo menos assim, mais rapidamente. E depois você toma banho com pozinho, né? Coloca lá, faz um banho de assento, digamos assim. Aí você toma banho com aquela aguinha roxa, que é para justamente cicatrizar as feridas. E assim você ficar bom mais rapidamente, tá certo? Isso é o uso do permanganato no nosso dia a dia. A glicerina, que é o que vocês estão vendo aí, ó, estão vendo aí esse potinho amarelo, né? É justamente ele serve, por exemplo, para usar como cosmético, né? Eu acho que você já deve ter visto. Sabonete glicerinado, né? Que ele deixa a pele mais macia e tal. Então, ele é utilizado, ele é um álcool, ele é um triol. Vocês no terceiro ano, quando forem estudar a parte de química orgânica, né? Vocês vão ver que ele é um álcool, né? Triol, ele tem 3 hidroxilas. Isso a gente vai ver mais na frente, tá certo? E eles separadamente, eles não têm nenhum problema, tá? Sem nenhum problema, a gente consegue conviver com eles tranquilamente. Agora, a reação química que ocorre quando se mistura que é justamente o que causa o efeito, né? É o que causa a situação, a reação mais rápida, libera uma quantidade de energia muito grande, tá certo? E provoca uma liberação de calor também, essa energia na forma de calor, certo? Aí, para realizar o experimento, o que é que acontece? Eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó. Essa telinha que vocês estão vendo aqui, essa telinha,
é uma telinha com amianto, certo? Essa parte branca aqui é o que a gente chama de amianto. É a mesma substância que a gente encontra na telha do tipo brasilite, tá certo? Ele serve para impedir que a gente tenha um contato, ela serve, na verdade, para uniformizar o calor. Geralmente a gente usa ela para aquecimento, tá certo? Geralmente a gente usa para aquecimento num tripézinho. A gente coloca essa tela no tripé e usa para aquecimento. Assim, ó. A gente tem um tripé, deixa eu ter a proximidade. Ó. Tá? Geralmente a gente usa assim. Coloca a chama aqui embaixo, aquecendo, e a chama, quando bate na tela, a chama, o calor ele é homogeneizado em toda essa parte branca, né? E aí você tem um aquecimento mais homogêneo. No nosso caso, nós não vamos precisar, porque senão vai ficar muito alto e vai atrapalhar a visão de vocês, tá? E eu tô usando uma cápsulazinha metálica, tá certo? O ideal seria usar uma de porcelana, que é mais resistente, só que a minha de porcelana ela tá rachada e tá muito suja, então eu prefiro usar essa daí, tá? Vamos usar também, vocês estão vendo aqui, ah, essa parte, isso aqui é algodão, tá? Estão visualizando o algodão? Que eu estou mostrando direitinho? Sim ou não? Sim, pronto. Então, qualquer coisa é só dá uma aproximadinha. Então, esse aqui branco é o algodão. Isso que eu estou mostrando para vocês, que eu estou servindo como apontador, isso é uma espátula metálica, tá certo? Você tem também um conta-gotas, certo? Ó, um conta-gotas, uma picetinha, uma pipetinha. Na verdade, isso aqui é um conta-gotas, onde a gente consegue retirar o líquido, tá? E eu tenho uma pinça metálica, né? Uma pinça, tá? Mais para movimentação do que realmente, efetivamente, a gente vai utilizar, tá certo? E aí, depois que eu mostrei a vocês, eu vou mostrar aqui mais próximo o que é a glicerina. Então, a glicerina, não sei se vocês conseguirão observar, eu acho que sim, ó, ela é líquida, tá vendo? Ela é líquida, é uma substância líquida, tá? Uma substância líquida é um álcool viscoso, certo? Já o permanganato, ver se vocês conseguem observar aqui. O permanganato, ele é como se fosse um glitter. Deixa eu colocar na minha mão, fica melhor. Dá para observar direitinho, ele é meio brilhoso, é como se fosse um glitterzinho que a gente coloca, né? Tipo purpurina. Dá para visualizar? Opa, terminei um pouquinho. Consegue ver? Sim? Bem, então, a reação ela ocorre, tá? Rapidamente e nós vamos fazer aqui. Deixa eu só aproximar um pouco mais para que vocês possam visualizar a reação acontecendo, tá? Qualquer coisa, é só aproximar um pouquinho a tela. Estão visualizando a cápsulazinha de perto? Sim, sim, dá pra ver. Sim. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar um pouquinho de algodão. Adicionar um pouquinho de algodão, só para dar um efeito melhor
fundo do recipiente, tá? E vou colocar com espátula uma quantidade, ó, deixa eu aproximar para vocês, de permanganato de potássio, tá? Então vou adicionar na cápsula. Após adicionar o permanganato de potássio, a reação vai acontecer simplesmente pelo único fato de colocar a glicerina, junto do permanganato. Vou dar uma aproximadazinha aqui para vocês. Pronto. Dá para ver direitinho. Então, posso adicionar? Tá todo mundo dando para ver direitinho? Sim? Sim. Certo. Só. Pronto. Então, vou adicionar para vocês verem o que vai acontecer. Adicionei a glicerina no permanganato de potássio. Então, começa a reação de oxidação. O permanganato ele vai oxidar a glicerina que foi colocada, certo? Com o passar do tempo, vai formando outras substâncias e a reação ela vai acontecendo, né? Vai oxidando e vai formando óxido de manganês, tá? Ele demora um pouquinho para iniciar, que depende da quantidade que foi adicionada, mas vocês vão conseguir observar. Então vocês conseguiram observar que a gente não colocou chama nenhuma, tá? Não adicionou fogo de nenhum tipo, de nenhuma forma, mas foi gerada uma chama de um calor muito intenso, certo? Aqui a gente conseguiu uma temperatura, porque vocês não conseguem sentir daí, né? Mas foi gerada, além da fumaça, o fogo em um calor muito intenso, tá certo? E aí, essa é uma reação que a gente chama de reação do tipo exotérmica, que libera calor, certo? E é uma reação em que a gente tem uma substância em que se transforma em óxido dessa substância, tá bom? E aí, se eu aproximar um pouquinho mais, eu não sei se vai dar para ver devido à câmera, mas tem um pontinho no centro mais claro, tá certo? De cor esverdeada. Não sei se vocês conseguem observar daí. Que é justamente a coloração dada ao óxido. Deixa eu aproximar, colocar na tela. É justamente o óxido de manganês, a coloração, né, do manganês presente, tá certo? E com isso a gente termina nosso experimento. Gostaram? Bora, pessoal, ninguém dá nem um gritinho para dizer, "Ê, foi bom." Valeu, tive até plateia. Eu vou voltar lá para a aula, tá? Só um segundinho.
Pronto, pessoal, voltei. E aí, bem, esse foi um experimento. Infelizmente, experimentos que online, eles não são muito tão interessantes quanto presencialmente, tá certo? Porque a gente sabe que tem a questão da emoção do momento, né? A gente sabe disso. E que, infelizmente, virtualmente isso não acontece, né? Não tem como, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação que eu fiz para vocês, tá certo? Foi bom. E aí eu vou retomar o conteúdo, certo? Para a gente compartilhar a tela. Pronto. Aí a nossa última apresentação foi justamente essa quando nós conversamos sobre os metais e sobre os ametais. E agora vamos dar continuidade. Sim, deixa eu perguntar a vocês. Vocês colocaram em dia os exercícios direitinho, pessoal? Hein, gente? Ô, bênção do céu. E você tá esperando o quê, meu anjo? Ah, tá. Falta um só, né? Tá certo. Então coloquem, por favor, em dia os exercícios, tá certo? Que é pra gente, que é para poder eu organizar as notas de vocês, porque essa semana, sem falta, eu estou fechando essas notas, tá? Sexta-feira eu tenho, nós temos reunião pré-conselho, tá? Com professores, gestão. Então a gente já tem que apresentar a lista de atividades realizadas ou alunos que não estão participando, tá certo? Então eu preciso organizar. Inicialmente, Jussian, eu para essa primeira nota, urgente, o que eu estou precisando são dos 4 primeiros exercícios. Tá? Urgentemente, eu estou precisando dos 4 primeiros. Tá? Então, os 4 primeiros exercícios vai valer a primeira nota, isso com a participação de vocês, certo? Porque inicialmente eu estava pensando de colocar cada exercício, são 4, valendo 2,5. E aí o que é que acontecer? 4 exercícios, 2,5 cada, daria 10. Só que eu não estaria levando em consideração as pessoas que estão participando das aulas, tá certo? E aí só fazer o exercício seria suficiente. E eu acho que a gente não pode também levar isso em consideração, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte: são 4 exercícios, cada exercício vai valer 2 pontos, tá? Eu vou mudar lá, vai valer 2 pontos, então vai ficar os 4 exercícios 8 e 2 pontos para os alunos que estão participando. Nesse primeiro momento, eu vou levar em consideração pelo menos 50% de participação, pelo menos 50% de participação. Se a gente teve, digamos, sei lá, a gente tá essa semana é a 17ª. São 6 aulas. Então, pelo menos 3, quem assistiu 3 momentos, tá? No mínimo 3 momentos, aí a gente já consegue dar essa pontuação de participação. Tá certo? Tem alguém que discorda disso?
Ah, por mim tudo bem. Pronto, tranquilo. Então vamos lá. Vamos continuar. Então eu peço que quem puder agilizar os exercícios, porque eu estou precisando fechar essa nota, tá bom? Então agora a O gente vai senhor, falar. Fala. o Vai, senhor vai dar quantas aulas hoje? hoje As são duas ou duas. só uma? São duas, Luciano. Tá certo. Tá bom? Então, vamos lá. No caso, é até 15 horas, né, professor? Até 3 horas, né? 15h40, Tá certo. tá certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre propriedades periódicas, tá? Propriedades periódicas diz o seguinte, ó. Eletronegatividade, tá? São as propriedades, algumas propriedades periódicas que tem. A gente começou a falar isso na outra aula, mas eu vou retomar. Eletronegatividade. O que é isso, eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem, tá certo? De atrair elétrons, tá? Elementos eletronegativos, elementos eletronegativos é aquele elemento em que você tem a seguinte situação, em que você tem um elemento com mais elétrons na última camada que vai atrair os que têm menos elétrons na última camada. Então, quanto mais elétrons ele possui na última camada, 4, 5, 6, 7, certo? Então, quem possui 4, 5, 6, 7 tem a capacidade de atrair elétrons para si. São justamente os ametais, aqueles elementos que ficam à direita da tabela periódica. Já os elementos que possuem na última camada um elétron, 2 e 3, eles são considerados eletropositivo. Por que eletropositivo? Porque ele tem maior capacidade de perder elétrons e não de ganhar. Tem maior capacidade de perder elétrons. E ao perder elétrons, ele fica com carga positiva. Lembra daquilo que a gente estava falando lá de cátions e ânions, né? Em que o elemento que perde elétrons, ele fica positivo, o elemento que ganha elétron, ele fica negativo, tá certo? Lá quando a gente foi falar de íons, né? Então, distribuição de íons. Isso acontece. Quem perde elétrons fica positivo. É chamado de cátions. São os metais. Por exemplo, na tabela periódica são os metais. Elementos que ganham elétrons, ganha, fica negativo. É o contrário, certo? Eles são justamente os ametais. Aí, além dos metais e dos ametais, falta quem? Gases nobres. Os gases nobres, que é a última coluna da tabela periódica, eles não ganham nem perdem elétrons. Ele não tem a capacidade nem de ganhar, nem de perder elétrons. Tá certo? Eles são o que a gente chama de estáveis. Eles são estáveis, tá? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ainda não. Tá dando para entender direitinho, né? Tá sim. Pronto, então vamos continuar. Então, vocês estão vendo aí essa tabela que está aparecendo, tá certo? E nessa tabela, vocês conseguem observar ela como um todo. Isso que está de vermelho à direita, tá certo? Eu vou até, deixa eu colocar aqui de azul, que é para não confundir as coisas. Pronto. Esses que estão aqui, estou colocando uma setinha azul, são justamente os gases nobres. Aí é como eu falei para vocês, eles nem perdem, nem ganham elétrons, certo? Eles não têm essa capacidade. Eles nem perdem, nem ganham elétrons, nenhuma das duas coisas, tá certo? Eles são estáveis, são os elementos mais estáveis da tabela periódica. Então vamos continuar. Ó, esses elementos que aí vocês estão percebendo, eles são os elementos. Calma, deixa eu explicar que é para você não estar confundindo. São esses. Deixa eu só voltar um pouquinho. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Esses que estão de verde,
Assim fica melhor. Esses que estão de verde é que são conhecidos como ametais e são justamente os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E os outros, professor, esse hidrogênio e esse FR, que é o frâncio, por que que eles apareceram? É só para dizer que do lado esquerdo estão os eletropositivos. Do lado direito estão os elétrons negativos, tá certo? Então, quem é o mais, professor? Quem é o mais de todos? Quem é o mais eletropositivo de todos? O mais eletronegativo vai ser justamente o flúor. O elemento flúor, tá certo? O elemento flúor é o mais eletronegativo, tá? É o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Esses que estão circulados de verde são os ametais, são mais eletronegativos. Mas de todos, aquele que possui maior eletronegatividade vai ser justamente o flúor, tá? E como é que essa eletronegatividade ela funciona? Como é que a gente vai identificar? Bem, os elementos para saber quem é mais eletronegativo ou menos eletronegativo, você basta seguir essa setinha aqui, ó. Para saber na linha quem é o mais eletronegativo, você sempre vai ver da esquerda para a direita. Então, os elementos que estão mais à direita são os mais eletronegativos. Por quê? Porque tem mais elétrons na última camada, tá certo? E na coluna, certo? Na coluna é de baixo para cima. Quem você vai observar na coluna vai ser de baixo para cima. Mas por quê, professor? Porque o de cima ele é mais eletronegativo do que o de baixo. Porque quanto mais para baixo na coluna eu vou, certo? Quanto mais para baixo na coluna eu vou, o que é que acontece? Mais camadas eu possuo. Então, quanto mais camadas eu possuo, menor a força de atração desse elemento, porque ele já vai estar com muitos elétrons. Os que estão mais acima têm poucas camadas. Então, poucas camadas, e na camada que tem, na última camada que tem, ainda tem uma grande quantidade de elétrons. Ou seja, ele tem mais força de atração, né, maior eletronegatividade, né, força de atração, do que aquele camarada que está lá embaixo. Ele tem também 7 elétrons. Por exemplo, o iodo, né, que é o último da coluna do frâncio, o iodo, por exemplo, ele tem 7 elétrons na última camada. Porém, ele tem muito mais camadas do que o flúor, tá? O flúor ele só vai ter 2 camadas. O iodo, ele vai ter 5 camadas. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Não, tudo ok? Então vamos seguir. Agora, eletropositividade, que é o contrário, né? Eletropositividade ou caráter metálico. Professor, por que caráter metálico? O que foi que eu disse para vocês? Os mais eletropositivos são metais, certo? Você não vai encontrar nunca um ametal com alta eletropositividade. Não vai. Por quê? Porque os mais eletropositivos, ou os que a gente pode considerar como eletropositivos de fato, realmente, tá certo? São os metais. Por isso que diz caráter metálico, porque quanto mais eletropositivo, mais características metálicas vão possuir, tá? Então é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. O ametal, né, eletronegatividade é a capacidade de ganhar. Eletropositividade é a capacidade de perder. Por que perder? Porque, como eu disse, os metais na última camada, eles geralmente têm o quê? Um, dois ou três elétrons na última camada. E quem tem um, dois ou três elétrons tem a capacidade de perder. É mais fácil perder. Enquanto quem tem 4, 5, 6 e 7 tem melhor probabilidade de ganhar do que perder. Tá certo? Então eu tenho a mesma situação aí, tá bom? Essa coluna de vermelho vai ser
também os gases nobres, né? Essa coluna sempre é os gases nobres, a última coluna. E os metais estão justamente aí mais à esquerda. Aí você pode dizer, professor, e hidrogênio é metal? Não, claro que não. Hidrogênio, ele não é metal. Não é metal, tá? Deixa eu só escrever aqui. Só um segundinho. Então, o hidrogênio, ele não é um metal. O hidrogênio é um gás. Hidrogênio é um gás. Porém, ele é o único gás com eletropositividade. Tá certo? É o único com a capacidade de ser eletropositivo. Então, os metais são todos os outros, exceto o hidrogênio. Tá certo? E esses que estão aparecendo aí, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, são os elementos mais eletropositivos da tabela periódica. Tá bom? Enquanto que o flúor, que está lá do outro lado, né? É ametal. Ele é ametal. E é o mais negativo, tá certo? Do lado esquerdo tem o mais eletropositivo. E quem é o mais eletropositivo de todo? O frâncio, certo? O frâncio é justamente o mais eletropositivo de todos. E como é que o senhor sabe, professor, que o frâncio é o mais eletropositivo de todos? Porque, ó, a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Enquanto a eletronegatividade cresce para a direita e para cima, a eletropositividade cresce para a esquerda e para baixo. Tá? É por isso que o mais eletropositivo é o frâncio. Aí você vai dizer, sim, mas hidrogênio tem uma camada, lítio tem duas, sódio tem três, potássio tem quatro, rubídio tem sete, tem cinco, césio tem seis e frâncio tem sete. É o inverso. Quem tem mais camadas, certo? Tem a possibilidade de perder mais facilmente os elétrons. É aquela coisa, é aquela situação. Eu tenho muitas canetas. Perder uma caneta não vai fazer tanta falta assim. Aí olha aí eletropositividade. Aí olha a outra situação. Eu tenho duas canetas. Se eu perder uma, vai me fazer falta com certeza. Porque eu estou perdendo 50% das minhas canetas. Quer dizer, eu estou perdendo metade das minhas canetas. Se eu só tenho duas, perder uma, só vai ficar com uma. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Não. Não, tranquilo? Então tá de boa. Vamos continuar. Agora, potencial de ionização. Então, o que é Por enquanto potencial de tá de ionização? boa. Fala, Lucas. Por enquanto dá pra dando Tá pra dando para entender tudo. entender, né? Ah, tranquilo. Então, vamos lá. Potencial de ionização. O que é isso, potencial de ionização? Imagine que eu tenha aqui o núcleo, eu tenho aqui as camadas e vou ter aqui os elétrons, né? Vou ter aqui os elétronzinhos nas camadas 2. Aí aqui eu vou ter 8. Aí aqui eu vou ter mais camadas. Mas aí digamos que na última camada eu tenho aqui. Tem 4. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Energia de ionização é a força necessária para arrancar um elétron da última camada de um elemento químico quando esse elemento químico está no estado gasoso. Só pode ser estado gasoso, professor? Sim. Porque se for em outro estado líquido ou sólido, ele não vai conseguir fazer isso. E por que só consegue no estado gasoso? Porque
os átomos estão mais separados, as moléculas estão mais separadas e, consequentemente, o átomo, a molécula em si, está separada uma das outras, e na molécula os átomos também estão mais folgados, digamos assim. Está com uma menor aglomeração. Então, nessa situação, quando a substância está no estado gasoso, é que você consegue fazer isso. Então, a energia gasta para retirar um elétron da última camada, eu chamo de energia de ionização ou potencial de ionização. Então, estou tirando o primeiro elétron. Então, vou dizer que vou dizer que é a primeira energia. É a primeira quantidade de energia que eu vou gastar para tirar o primeiro elétron. Digamos que e agora eu vou tirar mais um elétron. Eu vou dizer que é a segunda energia de ionização. Digamos que eu vou tirar mais um elétron. Então, eu vou gastar uma terceira energia de ionização. Aí, sabe o que é que acontece? A energia do primeiro que eu gastei, ela vai ser sempre menor do que a energia que eu vou gastar para o segundo, que é menor que a energia que eu vou gastar do terceiro. Ou seja, depois que eu tiro o primeiro, a segunda energia, eu vou gastar uma energia maior para tirar o segundo. E vou gastar uma energia muito maior para tirar o terceiro. Como assim, professor? Vê só. Você tem uma casa, que é o casal, né? O marido, a mulher, e 3 filhos. Tá? Vamos botar aí 3 filhos homens. Tenho 3 filhos em casa. Então, geralmente a ordem de sair, certo? A ordem de sair é que geralmente sai primeiro o mais velho, ou vai trabalhar fora, ou casa e vai-se embora da casa da mãe. Então, depois o segundo filho e, por último, é o filho mais novo. Geralmente é assim, tá certo? Claro que isso hipoteticamente, tá? Isso varia muito. Às vezes sai todo mundo de uma vez, às vezes não sai ninguém, às vezes é o mais novo que sai, e aí vai. Certo? Cada família tem uma constituição diferenciada. Estou só aqui dando um exemplo. Então, digamos aí que o primeiro filho que vai sair, né? Digamos que eu e meus 2 irmãos, lá em casa eram 4, uma mulher e 3 homens. Então, digamos, dos 3 homens, o primeiro a sair de casa fui eu. Então, para que eu saísse de casa, teve um certo estresse, teve uma certa energia, digamos assim, para poder que eu saísse de casa, que eu fosse retirado, tá? Então, eu saí com uma certa dificuldade. Meu irmão, né, depois que vem o segundo, depois mais velho, para poder sair já teve uma confusão maior, porque era o segundo que estava saindo, porque a mãe ia ficar só, porque só tinha mais um homem, porque não sei o quê. Então, o que é que acontece? Tinha mais um filho que ia sair, mais estresse, mais energia ia gastar. Imagine agora o mais novo para sair de casa, que ia ficar só os pais. Ou seja, a quantidade de energia que ia gastar com o terceiro ia ser muito maior do que foi gasto nos outros 2. Isso eu quero dizer de forma análoga o seguinte: quanto mais elétrons vai tirando da última camada, mais energia vai sendo necessária tirar para arrancar esse elétron. Por quê, professor? Porque eu não falei a história da minha mãe, que botou dificuldade para poder o filho sair. E essa mãe no átomo vai ser quem? Essa mãe no átomo vai ser justamente. Cadê Jesus? Ó, quem é? O núcleo. O núcleo, ele é eletropositivo, devido aos os prótons que estão dentro. Os elétrons, que é negativo e que é de tamanho bem menor, está na eletrosfera, que são atraídos pelo núcleo, tá? Então significa dizer o seguinte: cada vez que vai tirando uma energia, um elétron da última camada, certo? Mais a proximidade do positivo vai atrair o negativo. Vai acontecer uma atração mais forte, porque está saindo elétron e está sobrando próton. Sendo assim, a energia que virá
as energias posteriores para tirar mais elétrons vão ser muito maiores do que do início. Alguma pergunta? Não? Beleza. Então, é o seguinte, pessoal, desculpa aí, tá? É só um print da tela que eu mando para vocês depois. Sim, deixa eu apagar. Continue. Então, aí você tem a tabela periódica. Como é que esse potencial de ionização, como é que essa força de retirada desse elétron vai funcionar? Ó, da seguinte forma. Os gases nobres participam dessa vez. Tá certo? Como é que a eletronegatividade vai funcionar? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Igual, certo? O potencial, ele vai funcionar, é uma propriedade que funciona da mesma forma que a eletronegatividade. Funciona da mesma forma, na mesma sequência. Tá certo? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá? Professor, por que que o hélio, que é o primeiro gás nobre, por que que ele tem maior eletronegatividade, certo? Aliás, desculpa, potencial iônico, né? Do que o radônio que está no final. Por que isso? Porque imagine só, o hélio, ele só tem um núcleo. Cadê aqui? Pronto. Ele só tem um núcleo e uma camada. O hélio só tem uma camada. E nessa camada eu só tenho 2 elétrons. Ou seja, os elétrons estão muito próximo do núcleo. Sendo assim, o grau de dificuldade, a quantidade de energia necessária para tirar esse elétron daí, já que ele está tão próximo do núcleo, vai ser maior. É diferente do radônio, que é esse último lá, que o radônio você tem um núcleo e ele tem, ó, 7 camadas. 7. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Lá no último elétron, vai ser difícil de retirar? Sim. Mas é mais fácil do que só ter uma camada ou é mais difícil? É mais fácil. Porque são muitas camadas. É aquela coisa, você está numa sala em que a porta, certo? É lá atrás, em que o quadro é lá na frente. E aí, quem é mais fácil de sair sem o professor perceber? É um aluno que está sentado na primeira fila, já que a porta é lá atrás. Estou dizendo a porta como sendo no final da sala. Então, e o quadro lá no início da sala. Aí, quem é mais fácil de fugir do professor sem o professor ver? É o aluno que está sentando na primeira cadeira perto do quadro ou o aluno que está sentando na última cadeira perto da saída? Quem é mais fácil de fugir do professor, fugir da aula? O que tá sentando lá atrás, não? Exatamente, Jussian. É por isso que quanto maior o número de camadas, menor a força para poder se retirar. É mais fácil retirar esse camarada. Porque o núcleo tem influência, mas não tem tanta. Já o que está sentado na primeira cadeira lá, se ele respirar, se ele mexer um pouquinho, o professor escuta e pergunta lá, o que foi, fulano? Não, professor, foi nada não. Eu só me remexi na cadeira. Entendeu a diferença aí? Alguma dúvida? Não. Então vou passar. Raio atômico. Então, o que é raio atômico? De forma simples, certo? Uma definição de forma simples é o seguinte: você tem 2 átomos, que tem um núcleo e tem um átomo. Eu vou pegar de maneira mais fácil aqui para vocês entenderem.
eu tenho dois átomos. Aí eu pego o núcleo desse átomo e tenho um núcleo do outro átomo, certo? É porque não está muito igual, não, mas são dois átomos iguais. A ideia são dois átomos iguais, tá certo? Aí o que vai ser o raio atômico? Vai ser a distância do centro de cada átomo vai ser essa distância aqui. A distância que vai do centro até o outro centro de cada átomo, certo? Antigamente a definição era essa. Só que nesse caso não levava em consideração as camadas. Não levava em consideração as camadas, certo? Levando em consideração as camadas, o que seria a nova definição? Ó, ele diz o seguinte: eu tenho um núcleo aqui, e ele tem, digamos, uma, duas camadas. Pronto. Então, qual é a nova definição? Nova definição diz o seguinte, ó. Eu vou pegar um ponto no centro de cada núcleo. Então, essa distância, certo? Essa distância é o que a gente vai chamar de raio atômico. Vai ser justamente a distância do centro de um núcleo até o centro do outro núcleo de átomos iguais. De átomos iguais. Essa distância a gente chama de raio atômico. Tá? Alguma dúvida? Aliás, nessa distância não, desculpa, tá, pessoal? Essa distância é a distância total. O raio atômico é essa distância dividido por 2. Então, digamos assim, o raio atômico vai ser a distância dividido por 2. Pronto, agora tá certo. Aí isso aqui é o raio atômico. Aqui do mesmo jeito. Raio atômico será igual à distância total, né, digamos assim, dividido por 2. Então, o raio atômico é justamente a gente pode dar uma outra definição. Eu tenho um núcleo, aí eu tenho aqui, aí seria do centro do núcleo, de forma mais simples para vocês entenderem. Do centro do núcleo até o final da eletrosfera. Aqui é que seria o raio atômico. Certo? Alguma pergunta? Não? Beleza. Então, vamos lá, continuando. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Então a gente tem aqui a mesma tabelinha, tá certo? A gente leva em consideração também os gases nobres. Ó, então quem é que vai ter o maior raio atômico? Ó, ele vai crescer da seguinte forma: da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? Então quem vai possuir o maior raio atômico vai ser justamente o último elemento do lado esquerdo, que é o frâncio, tá? Por que o frâncio tem o maior raio atômico? O maior raio atômico. Porque ele vai ter sete camadas, tá certo? E vai ter uma quantidade, só vai ter um elétron na última camada.
Então, quanto menor a quantidade de elétron, ele fica mais livre. Quanto maior a quantidade de elétron, fica mais próximo, mais arrochadinho. Então, quanto mais livre estiver, maior a distância. Quanto mais próximo estiver, menor a distância. É aquela história, né? O casal de namorados. Casal de namorado. Um mora em Campina Grande e outro mora em Patos. Então, por mais que a saudade esteja, por mais que estejam juntos, por mais que a saudade é grande, certo? Mas a distância impede, o sentimento é o mesmo, mas a distância impede que estejam próximos o tempo todo, tá certo? E isso é essa situação. Agora imagine outra situação. O casal de namorados se gosta da mesma forma, só que eles moram na mesma cidade, tá certo? Um mora, sei lá, em Bodocongó e o outro mora no Zé Pinheiro. Então, por mais que seja bairros mais distantes, tá certo? Mas eles vão estar muito mais próximos, tá bom? Muito mais próximos do que se morasse em outra cidade, por exemplo, tá? Então, com certeza estaria muito mais próximo, certo? Então, então quer dizer que quando a setinha é de baixo pra cima, aí o último é o H, né? De baixo para cima. Sim, Isso tu tá falando em outra situação, né? Em outra propriedade. é. Sim, se fosse a setinha de baixo para cima, o mais, digamos assim, o que teria o maior raio seria o hidrogênio, hipoteticamente. Então a seta aponta para aqueles que têm maior, são maior. Mas digamos assim, aí você diz, professor, eu não estou conseguindo entender, porque tem uma seta deitada e uma seta em pé. A seta deitada aponta para o hidrogênio. Significa dizer o quê? Que na mesma linha, na primeira linha, eu tenho quem? Hidrogênio e hélio, certo? Eu tenho na primeira linha quem? Ó, vou colocar aqui de azul. Eu tenho hidrogênio e hélio, tá na mesma linha. Então, entre hidrogênio e hélio, quem é que tem maior raio atômico? Hidrogênio. Entre hidrogênio e hélio, porque está na mesma linha. Então, a seta está para a esquerda. Significa que entre hidrogênio e hélio, hélio tem maior raio atômico. Mas na mesma coluna, aí você vai observar aqui, ó, para baixo. Na mesma coluna entre hidrogênio e frâncio. Quem é que tem maior raio atômico? Frâncio. Deu para entender a diferença? Quando a setinha está deitada, ela aponta para o elemento maior, digamos assim, com maior eletropositividade, eletronegatividade, alguma coisa assim, ou maior raio atômico. Mas quando ela está deitada, ela aponta para o elemento na linha maior. E quando ela está em pé, a setinha, ela aponta para o elemento na coluna maior. Tem essa diferença. Um é linha e outro é coluna. Tá? Eletroafinidade. O que é eletroafinidade? É energia liberada quando um átomo recebe um elétron, afinidade eletrônica. Varia como o potencial de ionização. Não inclui os gases nobres. O que é isso? Eletroafinidade. Ó, a tabelinha é essa daí. Os gases nobres não faz parte, certo? Cresce de que forma? Como a negatividade, aliás, potencial eletrônico, né? De ionização. É para cima e para a direita. Como assim, professor? Por que que cresce para cima e para a direita? Porque eletroafinidade é aquela situação de você ter elementos com maior afinidade. Como assim? Como é que possui maior afinidade? O eletropositivo sempre vai ser atraído pelo eletronegativo. Tá certo? Eletropositivo sempre vai ser atraído pelo eletronegativo. Então, entre eletropositivo e eletronegativo, entre positivo e negativo, quem é que tem maior poder de atração? Negativo, porque tem mais elétrons na última camada.
E eletropositivo? Eletropositivo tem maior atração pelo eletronegativo. Ele é atraído. O eletronegativo, ele atrai. O eletropositivo, ele é atraído. Tá certo? Tem essa diferença. Então, essa é eletroafinidade. São aqueles elementos que têm maior potencialidade de atrair outro elemento químico. De carga oposta, é claro. Essa situação de carga oposta. Tá certo? Então, é aquela situação. É mais fácil, né? É mais fácil a menina, ou o menino, vamos dizer assim, a menina ser atraída, né? Pelo um menino arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, certo? Ou ser atraído por um menino que não se cuida tanto, que o bichinho às vezes esquece de tomar banho, né? Claro, isso é hipoteticamente, pessoal. Não vão levar, pelo amor de Deus, para. Às vezes a pessoa pega um exemplo hipotético e. Tá certo? Então, por exemplo, no meu caso, eu, enquanto era estudante do ensino médio, certo? Eu não tinha essas. Mas é verdade, Vitória. No meu caso, Bruno, eu quando fazia ensino médio, certo? Era intervalo, ensino médio não, ensino fundamental. Ensino médio eu parei com isso. Mas no ensino fundamental eu fazia muito isso, de sexto a nono ano. Então era intervalo e ia jogar bola. E jogar bola no intervalo. Eu ia querer lá de saber de ficar conversando besteira, eu ia jogar bola. Aí o que é que acontece? Eu chegava na sala, na quarta aula, de que maneira? Pingando. Fedendo não, a bexiga. Tá entendendo? E todo suado. Todo suado. Então, qual era a menina que queria chegar perto de mim, sentar do meu lado, para poder chegar e encostar a cabeça em mim e me dar um cheiro? Nenhuma. Nenhum ia querer fazer isso. Não, não fizeram, pelo menos, né? Hoje em dia, pode ser que isso tenha mudado, mas na minha época, tá certo? Não, quando chegava perto, não, 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 não chega nem perto, porque, olha, tá todo suado, tá todo molhado. Então, não ia querer. A vida é sofrida, mas é assim mesmo, é realidade. E eu também não tava nem aí. Eu gostava de jogar bola mesmo e ia fazer isso. Entendeu? Então, essa é a diferença, a eletroafinidade. Então, aquele menino que não foi jogar bola, que tava ali, tudinho e tal, com um perfume bem, tá certo? Ele era mais receptivo, tá? Ele tinha a capacidade de atrair mais proximidade para conversar e tudo mais, do que no meu caso, do que eu, que estava todo suado, pingando de suor. Eu tirava minha camisa, espremia que formava uma pocinha de suor no chão. Então, era menos atrativo, tá certo? Tinha menor afinidade, tá? Densidade. Mas era verdade, José, era desse jeito mesmo. Aí, depois de um certo tempo, até mesmo para assistir às outras aulas, incomodava, porque eu ficava todo suado, ficava agoniado, molhando a cadeira. Aí, o que é que eu fazia? Eu passei a levar outra camisa. Na hora de jogar bola, eu tirava a camisa da farda, tá certo? Lá no espaço, e jogava. No final, aí eu ia no banheiro, retirava a camisa, a suada, tá certo? E vestia a outra e ficava, mas vai molhar, sim, mas aí era mais fácil de secar, tá entendendo? Então, densidade. A gente sabe que densidade é uma fórmula química, uma razão, né? Uma razão física, né? Em que nós temos que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, é uma certa quantidade de massa, tá? Que ocupa um determinado volume. Isso é que é densidade.
quanto maior a densidade, certo? Quanto maior a densidade, menor o volume que a massa ocupa. Ou seja, você tem mais massa num volume menor, certo? Quanto menor a densidade, você tem menos massa num volume maior, tá certo? Vou dar um exemplo para que vocês possam entender direitinho. Vamos lá. Eu estou na sala, certo? Estou lá assistindo aula de boa, lá na minha universidade e tal. Então, estou lá de boa. Aí eu vou e solto um pum. Quem é que vai sofrer mais com um pumzinho que eu soltei? Aquele que está mais perto, certo? Numa área menor, ou aquele que vai estar lá no final da sala? O que tá mais perto, né? Exatamente. A massa que eu vou liberar, a massa de fecal que eu vou liberar de forma gasosa, vai estar muito mais concentrada, quer dizer, é mais massa num pequeno espaço, num pequeno volume, tá certo? E aí a densidade vai ser bem maior, certo? A vontade de vomitar vai ser bem maior do que aquele camarada que está sentado lá no final. Quando aquele camarada está no final vai sentir, o que estava perto de mim já desmaiou. Entendeu? Ele já ou vomitou ou desmaiou. Mais ou menos. Às vezes, quando vem, só Jesus na causa, né? Mas a gente é educado, a gente tenta evitar isso. Mas aí, quando eu estou de boa, que aí eu como bastante, que tem muito leite ou queijo envolvido, derivado de leite, né? Que eu tenho intolerância à lactose. Aí é bom não chegar muito próximo. Mas isso assim, eu não costumo fazer isso. Aliás, hoje em dia eu não faço mais, porque como eu descobri a minha intolerância à lactose, então eu me controlo mais. Quando eu vou comer alguma coisa, muita coisa que tem leite, então eu já tomo lactase, comprimido de lactase, né, que ajuda a quebrar a lactose. Então, quanto a isso, não está sendo um problema, não é mais um problema hoje em dia, tá certo? Mas antes que eu soubesse disso, né? Na minha adolescência e no início da minha fase adulta, que eu não sabia, eu só vim fazer teste para saber intolerância à lactose depois. Ô, meu filho, é só a bagaceira, tá certo? Só a bagaceira. Meu pai, por exemplo, meu pai, ele ele era obeso, né? Então ele comia bastante, gostava de comer muita carne, algo que agrava também a flatulência, né? E aí ele também não tava nem aí. Tava perto ou não tava perto, ia sofrer do mesmo jeito. Então, na hora que você tava perto, que ele soltava, pode ter certeza. Era ânsia de vômito na hora. Chamava logo por Hugo. Entendeu? Então era sofrido. Meu pai, que Deus o tenha. Mas o meu pai era peidão mesmo, viu? Era dos bons. Então, o que que acontece? Quanto menor a quantidade de massa, num volume maior, menor a densidade. Quanto maior a quantidade de massa num volume menor, maior a densidade. Tá certo? Então, a densidade é, é inversamente proporcional, tá certo? Inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a densidade. Quanto menor a massa, aliás, o contrário. Quanto densidade de massa é diretamente proporcional. Densidade de volume é que é inversamente proporcional, certo? Quanto maior o volume, menor a densidade. Quanto menor o volume, maior a densidade, tá certo? Que são inversamente proporcional. Densidade e massa que são diretamente proporcionais, tá? Então, como é que fica a densidade? Como é que ela cresce? Ó, ela vai crescer. Os mais densos nas colunas sempre estão na parte de baixo, são os mais densos na parte de baixo, certo? E nas linhas, os mais densos
eles estão na parte central, é das extremidades para o centro, tá certo? Então, esses dois elementos aí, certo? O OS é o ósmio, tá? O OS é o ósmio e o outro é o IR. Esse IR é o elemento irídio, tá? Irídio, ou no latim iridium, tá? Iridium. Então, o ósmio, certo? O osmium e o irídio são os elementos mais densos da tabela periódica, certo? São os elementos mais densos, tá certo? Aí você pode perguntar, professor, o irídio, tem algum local onde eu possa, sei lá, hipoteticamente encontrar o irídio? Tem. Nas velas de carro, nas velas de ignição do carro, tá certo? Ali eu tenho irídio. O irídio tá presente ali, tá certo? E o ósmio? Onde é que eu posso imaginar algum local onde eu posso estar utilizando o ósmio, tá? Em temperatura ambiente, certo? Aliás, em substâncias do dia a dia, geralmente ele não é muito encontrado, porque na verdade é um elemento de metal muito pesado, certo? É um elemento de metal pesado, aí, além de ser metal pesado, ele é tóxico também, tá certo? É tóxico também, então geralmente você não tem uma utilização assim tão constante, certo? Desse elemento. Você não tem uma utilização tão frequente. Mas tem onde utilizar? Tem. Você tem que utilizar ele, por exemplo, em ligas metálicas, certo? Ligas metálicas. Outro é. Ah, tem um local sim, onde você encontra o ósmio, só que em pequeníssima quantidade, certo? Pequeníssima quantidade. Eu não sei se vocês já viram a, a- aquelas canetas que, que a ponta bem fininha, que era muito utilizada antigamente, certo? Que era no tinteiro. Você colocava ela no tinteiro e escrevia a carta. E colocava de novo lá no tinteiro e escrevia. Vocês já escutaram falar disso? Eu já vi em algum lugar? Isso aí? Isso, utilizavam penas, mas tem canetas que fazem isso também. Esse tipo de caneta, a ponta dele, só a ponta, tá certo? Era um metal ósmio que utilizava, certo? Nas canetas hoje em dia, eles não usam mais ósmio, não. Para baratear, já que é um metal pesado, né? E não pode ser descartado em qualquer lugar. O que é que acontece? Sim, no pica-pau tinha mesmo, né? Eu vim agora entender, José Henrique. Mas hoje em dia usa-se nas pontas esferas, pequenas esferas, que quando você vai deslocando, né, a caneta no papel, essa esfera, pequena esfera, ela vai rolando e vai liberando a tinta, tá certo? São pequenas esferas, tá? Plástico ou metálico, geralmente são esferas metálicas, tá? E usam um metal mais barato e menos contaminante do que o ósmio, tá? Alguma dúvida até aí? Tá dando para entender a aula direitinho, pessoal? Todo mundo já assinou a lista de chamada de frequência? Faltou alguém? Então vamos ver. Já, beleza. Vamos ver um resumo das propriedades, tá? Então, aqui a gente tem um esquema da tabela periódica. Ó. Eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade, todos esses crescem para cima e para a direita. Fica mais fácil porque você tem três que funcionam da mesma forma, certo? Então você tem, ó, eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade. Todos crescem
de baixo para cima na coluna e da esquerda para a direita na linha. Eletropositividade e raio atômico cresce como? Para baixo é o contrário. Cresce para baixo, de cima para baixo, e cresce da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Tá certo? Então aí você consegue. Aí é bom esse resumozinho. Esse resumozinho é maravilhoso. Eu vou até tirar um print e postar lá para vocês. Vai estar também nesse material. Aliás, esse material eu já postei para vocês lá. Tá? Tá lá na sala Google. Mas eu vou postar só essa parte aí, tirar essa foto e mandar para vocês. Então é interessante porque aí dá faz um resumo bem tranquilo, tá certo? O de vermelho, né, eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade cresce para cima e para a direita, e eletropositividade e raio atômico para esquerda e para baixo. Tá? E aí você tem a tabela periódica, tá certo? As linhas, ó. Você tem a linha, ó. Uma primeira linha, que é camada K. Segunda linha, que é camada L. Terceira linha, KLM. Quarta linha, N. Quinta linha, O. Sexta linha, P. Sétima, Q. E ele já mostra a possibilidade de uma oitava, que seria a linha R. Tá certo? E aí você tem as colunas. Lembra o que eu disse, né? Essas colunas mais altas, ó. 1, 2 e todas essas é a família A. Enquanto essas colunas, vou até botar de vermelho aqui, essas colunas mais baixas e também essas que estão aqui são a família B. A família A, tá certo? As mais altas é chamada de elementos representativos. Essas colunas mais baixas e essas duas linhas no final da tabela são chamados de elementos de transição. Então, as mais altas representativas, as mais baixas de transição. Essas que você vê na tabela são transição, transição externa, certo? E a de baixo vai ser transição interna, certo? Alguma pergunta, pessoal? Não? Pronto. Outra coisa, lembra que a gente separou, certo? Nós separamos aqui, tem o subnível S, o subnível P, D e F, subnível S 2, P 6, D 10 e F 14. Significa dizer o quê? Olha aqui na tabela periódica onde é que você vai achar. Ó, S1, S2. Todos que terminam em S1 tá na primeira coluna. Todos que terminam em S2 está na segunda coluna, com exceção do hélio, que está lá na última coluna. Aí, P6, ó, nas últimas colunas, aqui termina em P1, que é a coluna 16, não, que é a coluna 13, P2 a coluna 14, P3 a 15, P4 a 16, P5 a 17 e P6 a coluna 18. Onde é que vai estar D? Os que terminam em D. Vai estar justamente nessa parte de verde que vocês estão observando aí. D1, D2, D3, D4, D5, D6. D7, D8, D9, D10. E as de baixo terminam em F, certo? Vai de 1 até 14.
Então, se você faz a distribuição eletrônica, você consegue identificar onde é que está o elemento químico. Como assim, professor? Ó, se eu pegar o oxigênio, que tem elemento químico que é elemento químico número 8, aí eu faço a distribuição 1s2, 2s2, 2p4. Terminou em quê? P4. Onde é que ele está? 2p4. Onde é que está o oxigênio aqui, ó? De verde. Você consegue, através da distribuição, saber onde é que está o elemento químico. Alguma pergunta? Agora também tem outro macete. E se for, por exemplo, o ferro? Tem elemento químico 26. O que é que acontece? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 4s2 vai dar 20. 3d6. Aí esse precisa organizar em camadas. E agora, como é que eu sei onde é que eu vou encontrar esse elemento? Simples. Quando você precisar organizar, certo? As camadas, o que é que você vai fazer? Neste caso, você não vai pegar o último, você vai pegar o nível maior, a maior camada, ó, camada 4, e o último subnível, D6. Aí ele vai estar justamente aonde, ó? 4d6. Ele vai estar aqui, ó. Vou botar outra cor. Ele vai estar aqui, ó. Aqui está o ferro. Como é que eu sei, professor? Ó, aqui, ó. Onde é que o ferro está, ó? Cadê? Onde é que o ferro está? 4d6. Se você observar, eu errei aqui porque eu fiz uma besteira grande. Ó, eu coloco aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que contar a camada. É porque aqui ele já mostra a distribuição pronta. Mas aí, se você não tivesse essa distribuição, como é que você faz? Era 4, S2, 3D6. Aí o que é que você faz? Você olha aqui o maior, 4. Aí você conta, ó, camada 1, 2, 3, 4. Então tá nessa linha. E D6. Aí você faz D1, D2, D3, D4, D5. Eita Jesus. D6. Então, na verdade, aqui ele vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Ah, professor, mas eu sabia que era só olhar 3D6. Só que na tabela periódica não tem esse D6, D1, 4P. Não tem isso, não. Tá certo? Então você tem que descobrir assim, na pressão. Tá? Bem, aqui tem alguns exemplos, mas aí nossa aula está finalizando. Tá certo? Eu vou só parar a gravação. Nossa aula está finalizando e a gente vai deixar esses exemplos para a próxima aula.